Fala galera, aqui quem vos fala é o professor Paul William. Hoje nós iremos estudar geometria plana. Iremos ver as noções primitivas de ponto, reta, ângulos e planos. Também iremos ver o conceito e aplicação do círculo e circunferência. Vamos lá. Os pontos, eles são noções primitivas, certo? E portanto, não existe uma definição para ponto. Ou seja, o ponto ele não tem largura, nem comprimento, nem espessura, nem raio. É simplesmente um ponto. Ele é adimensional, ou seja, não possui dimensão. Os pontos, por sua vez, eles podem ser classificados como colineares ou não colineares. Eles são colineares todas as vezes em que eles estiverem alinhados, seja 3 pontos, 4 ou mais. Então, todas as vezes que eles estiverem sobre na mesma direção, ou seja, sobre uma reta, nós chamamos de pontos colineares. Ok? Por exemplo, esses 3 pontos aqui, o C, o G e o J, eles não são colineares. Outra coisa, os pontos eles são representados por letras maiúsculas latinas, ou seja, A, B, C, D, certo? As retas, por sua vez, veja aqui, as retas são representadas por letras latinas em minúsculo, ou letras minúsculas latinas, certo? Veja que em uma reta existem infinitos pontos sobre uma reta. As retas, por sua vez, elas podem ser seccionadas. Eu posso cortá-las de modo que elas tenham apenas uma direção, o que nós chamamos de semi-retas. Ou ainda, elas podem ser segmentadas nas suas duas extremidades, o que nós chamaremos de segmento. Bom, o segmento ele tem início e tem fim. Veja que esse segmento iniciou em A e terminou em B. Então, o modo de representar esse segmento seria AC, do modo como estão, ou CA, sem perder a generalidade, representam o mesmo segmento. Uma vez mostrado o ponto, a reta, o segmento de reta, eu quero mostrar para vocês os ângulos, ou seja, são entes geométricos que eles existem a partir do momento em que eu faço o cruzamento entre dois desses pontos. Eu vou mostrar aqui separadamente, certo? Como vocês irão acompanhar na íntegra, ao vivo. Veja, aqui eu tenho um cruzamento entre duas retas, como também poderia ser o cruzamento entre dois segmentos ou duas semi-retas. Veja, a partir do momento em que elas se cruzaram, surgiu aqui um ângulo. Esse ângulo ele é representado por uma letra grega minúscula. Perceba, o ângulo que aqui tem é 15,24 graus, porém ele é modificado à medida que esses dois pontos, O e P, se distanciam um do outro. Ou seja, o cruzamento das retas ele pode variar, e variando o cruzamento dessas retas, varia também o seu ângulo de inclinação, como vocês aqui estão vendo. Bom, da mesma forma como existe um ângulo entre essas retas, existe também esse ângulo entre esses segmentos, que podem ser dessa forma como vocês estão
percebendo. Veja que 270 graus e 90 graus são ângulos, a soma resulta em 360 graus, certo? Então, uma vez falado do ponto, reta, segmento e ângulos, eu quero mostrar para vocês uma outra figura plana de superfície chamada circunferência. A circunferência, por sua vez, ela possui, vou mostrar aqui, a circunferência, por sua vez, ela possui um comprimento, ou seja, eu consigo medir esse risco que vocês estão vendo. Esse risco, ele dá-se o nome de circunferência. E eu estou aqui justamente procurando como medir essa circunferência. E é aqui. Veja. A circunferência, ou seja, o comprimento desse risco está dando como 8,89. Mas veja que à medida que eu aumento essa circunferência, eu também estou aumentando o comprimento dela, certo? Aqui está. Por sua vez, existe diferença entre a circunferência e o círculo, porque o círculo ele é formado, eu vou mostrar para vocês, o círculo ele é a coleção de todos os pontos que estão sob a minha circunferência e que também estão internos a essa circunferência, certo? Então esse é o círculo. O círculo, por sua vez, ele não é calculado pelo comprimento, e sim ele é calculado pela área. Então a área dessa circunferência, ou aliás a área do círculo, está aí como sendo 5,36. E também essa área ela pode aumentar ou, por sua vez, pode diminuir. Então o comprimento é a medida desse risco, certo? E a área é a medida da superfície delimitada por essa circunferência. Pois bem, o que todos esses entes geométricos possuem em comum é que todos eles estão sobre uma superfície plana. E essa superfície plana nós chamamos de plano. Esse plano ele é infinito nas 4 direções dessa superfície. Para a direita e esquerda, por norte e sul, ou novamente direita e esquerda. Veja que nós podemos visualizar sobre outros aspectos. Eu posso olhar ele aí de perfil, veja que esse plano é como se ele tivesse sumido, mas ele não sumiu. A única coisa que mudou foi o nosso modo de olhar para esse plano. Nós estamos sempre acostumados a olhar para ele assim, como se olha para uma parede, para a superfície de um caderno, para uma mesa. Porém, nós também podemos olhar ele nesse perfil, ou ainda de baixo para cima. Então, aí está o nosso plano. O que é interessante lembrar, e ao mesmo tempo que se fala nisso, vem-se em mente o nosso arquiteto, um cara que foi chave para a arquitetura moderna, chamado de Oscar Niemeyer. Esse cidadão, ele olhou para nossa geometria de um modo muito especial, certo? E onde
nós às vezes olhamos isso simplesmente como risco sobre um caderno, ele levou para um formato espacial. E isso foi a diferença entre Oscar Niemeyer para a grande maioria dos seus contemporâneos. Veja aqui, foi que ele fez de uma única circunferência. Aqui eu posso fechar totalmente essa bola, nós chamamos de esfera, certo? Ela está delimitada aqui abaixo porque o plano, o espaço que contém ela eu não consigo fechá-la, mas vou mostrar para vocês que ela está completinha, certo? Eu também não fechei totalmente para que a gente pudesse olhar dentro dessa esfera, o que está acontecendo lá. Então, eu posso variar essa distância conforme seja o meu objetivo, certo? Eu posso ter lá dessa forma aí, como também eu posso olhar para essa esfera como sendo simplesmente uma bola no centro do meu estádio, do meu campo de futebol. Então, o que foi que nós estudamos? Recapitulando, nós vimos que os pontos eles são entes adimensionais, ou seja, não possuem largura, comprimento ou altura, muito menos raio, certo? São representados por letras maiúsculas do alfabeto latino. Em consequência, vimos as retas. Vimos que essas retas elas são representadas pelo alfabeto latino, onde essas letras estão em minúsculo. Por sua vez, nós podemos segmentar essa reta, dando origem a uma semi-reta ou ainda aos segmentos, que é os que vocês estão vendo aqui. O segmento ele tem início e tem fim, representado pela letra onde inicia e a letra onde finaliza. Esses entes, essas noções primitivas de geometria, elas estão todas sobre uma superfície que é infinita em suas direções, e essa superfície nós chamamos de plano. O plano, por sua vez, ele tem características próprias, ok? Vimos também outra medida de superfície, ou seja, uma medida que delimita o plano. E essa medida nós podemos conhecer como a área, o círculo. Ou seja, quando eu penso em círculo, eu penso além desse risco que vocês veem, eu considero todos os pontos que estão internos a essa circunferência. Isso é um círculo. A circunferência, por sua vez, ela é somente essa região circular, certo? Do centro para sua extremidade nós chamamos de raio. Vimos que essa circunferência na geometria plana ela pode ser vista e é entendida simplesmente assim, mas à medida que eu olho num plano espacial, essa circunferência ela já pode ser entendida como sendo uma bola ou uma esfera, como vocês estão vendo aí, ó, a minha bolinha lá no centro do meu campo. Assim. E quero modificar esse centro. Já foi modificado. E aí mostrar meu estádio, que era uma bola no formato espacial. Eu já posso mostrar nessa outra perspectiva. E assim revolucionar o meu entendimento de geometria plana. Aqui está. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like,
se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas.